aí. Deixa eu botar um filtro, pelo amor de Deus. Não, peraí. Eu vim sem maquiagem, vim sem nada. Agora sem filtro não dá. Peraí. Rapaz, às vezes o filtro trava um pouquinho, tá? Mas você é bonito, não precisa de filtro, não. Vê aí, se tiver travando, a gente tira e vai na cara dura mesmo. E aí, Vai na Rick? cara limpa. Cheguei aí, galera. Chegou? Galera aí, compartilha aí essa live, que essa live tá esperada, essa entrevista tá No esperada. E coraçãozinho, hoje minha gente. promete. Tem uma galera por aqui, Chumiara tá por aqui também. Tem uma galera de peso. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Compartilha aí com a galera. Muita gente estava esperando esse bate-papo. E tô aqui, compartilha com todo mundo. Não sai daqui, que agora, Rick, é com você. Manda abraço. Eu vou começar a partir de agora, tá? Pega leve. Brilha a prosperidade, senhoras e senhores. Ele está hoje comigo. Um baiano arretado. Ele que começou a ser conhecido no mundo forrozeiro na banda Gatinha Manhosa. Fez uma trajetória incrível na banda Limão com Mel. Teve uma saída um pouco, ou muito, ou bastante polêmica. Hoje a caneta vai puxar essa verdade dele. Senhoras e senhores, hoje ele está no Forró dos Plays. É com muito prazer que hoje o Rick Nó da pergunta é com ele, Diego Rafael. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado, Rick. Gente, primeiro agradecer aqui a esse cara que teve muita, mas muita paciência comigo. Esse nosso contato, cara, já era para ter acontecido, esse bate-papo há bastante tempo. A gente tem algum contato pelos directs da vida e já tem um bom tempo. E, cara, eu quero agradecer pela tua paciência, pela tua persistência. Não desistiu de mim. Obrigado, Rick. Obrigado, cara. Obrigado pela consideração. Isso é uma prova de respeito. A gente sabe que seu público é muito fiel, muito exigente. E você me disse algumas vezes que a galera estava cobrando, pedindo. Cara, chama o Diego. Então, gente, para o público, eu quero livrar a barra do Rick aqui, que esse convite já havia sido feito há algum tempo. E, infelizmente, eu não pude atendê-lo, né, prontamente, mas ele não desistiu de mim, cara. Isso significa muito, agradecido. Obrigado mesmo, e a todo o seu público fiel aqui. Chega pra cá! Chega meu amigo, eu sou igual a Jesus Cristo, eu não desisto de você. Obrigado. Que bacana. Sensacional. Diegão! E aí, manda. Onde você está hoje? Em qual parte do planeta Terra você se encontra hoje? Salgueiro, Pernambuco, Nordeste, Brasil. Galera de Salgueiro, um beijo. Se tiver alguém de Salgueiro ou do Pernambuco aqui na live, um beijo. Estou no Salgueiro. Eu moro em Salgueiro, minha residência fixa é aqui, né, no estado do Pernambuco. Eu sou baiano, de Irecê, mas já há uns quase 15 anos moro aqui em Salgueiro, uma residência fixa aqui, e pernambucano, de alma e coração. E vem cá, agora você está na banda Forró dos Plays, é isso mesmo? Exato, Forró dos Plays, de Fortaleza, banda que já tem 13 anos de história, muito respeitada no forró. Em Fortaleza, todo mundo conhece Forró dos Plays. Em vários lugares do Brasil, Forró dos Plays já esteve. São João da Bahia, Carnaval do Maranhão. Praticamente todo o Brasil respeita e conhece essa marca, que é de Fortaleza, e que logo, logo eu vou estar migrando para lá também, para ficar mais próximo, né, logisticamente falando. É mais interessante que eu esteja lá, né, porque todos os eventos, programas de televisão, entrevistas, dá para fazer muita coisa daqui de Salgueiro? Dá. Mas, assim, logisticamente meio que trava um pouco. Aí hoje estou em Salgueiro, a banda é de Fortaleza e um baiano no meio de toda essa história aí. Que bacana, hein? Que massa, cara, que massa. Forró dos Plays, a última formação que teve, se eu não me engano, foi com o Jobs e com a Deise Santana, não é isso? Jobson Mascarenhas, grande cantor, tem também uma trajetória muito grande, um amigo, e mandar um beijo aí para o Jobs, para a Deise. É uma formação de respeito, né? A última formação dos Plays. E a banda sempre teve uma frente muito forte, né? Começando com Samira, tiveram diversos grandes artistas que passaram, dentre eles o Robson. Enfim, é uma banda muito respeitada, né? De uma frente de muito peso. E olha só quem está na área aí, com o Forró dos Plays.
como muitos talvez nem imaginassem, né? Uma formação com um cantor muito conhecido no forró romântico, como foi toda a minha trajetória. E hoje, Forró dos Plays, acho que essa pergunta vai estar aí no seu script. Pode ficar à vontade, bem à vontade mesmo. Quem está no Forró dos Plays com você é a Alane Lopes. Alane Lopes, de Salvador, mais uma baiana que invade aí o Ceará e está comigo à frente desse projeto, dessa aventura e desse aprendizado que é Forró dos Plays para todos nós. Agora vai ficar apimentado, né? Com 2 baianos lá no Forró dos Plays. Imagine aí como vai ser bacana essa mistura. Vem cá, agora, deixa eu... Tu morando em Salgueiro, macho. Porque Salgueiro é do tamanho do cu de uma galinha, é pequenininho. É uma cidade pequena, cidade do interior. Todo mundo se encontra aí. Tu já encontrou com Railton Souza depois que tu saiu daí, da banda? Acredite se quiser. Ainda não. Pessoalmente, ainda não. Não encontrei com ele. Mas me encontro com praticamente todo dia eu me encontro com integrantes da Limão com Mel, pessoas que têm vínculo com a Limão com Mel, ou até mesmo que não são funcionários da banda, mas que são fãs, que são amigos, que são do escritório, que indiretamente trabalham, né? É um vínculo que daqui a 500 anos eu não vou ter desfeito. São pessoas da minha convivência, né? São amigos, são pessoas do meu dia a dia. Então, e se tratando de uma cidade pequena, não tem... mesmo se eu quisesse desviar o caminho, não tem como. A cidade é pequena, a gente estaria sempre se encontrando. Gente, só lembrando, eu falei que Salgueiro é tamanho do cu de uma galinha, mas eu fui assim, com carinho, entendeu? Não estou menosprezando a cidade, não. É porque a cidade é pequena e todo mundo realmente se encontra, tá? Para depois dizer, Rick chama Salgueiro de cu de galinha. Ah, que é isso. Não é isso, não. Mas é porque... E eu sou aí de perto, eu sou de Belém de São Francisco, que é outro cozinho de galinha. Belém de São Francisco. Que é aí pertinho, né? Cidade muito pequena. Acho que é até menor que Salgueiro. É, menor um pouquinho. Na beira do rio, né? Belém de São Francisco. Conheço. Você é pernambucano, né, Rick? Pernambucano. Ei, macho. Diga aí, moço. Tu chegou em Salgueiro para ir para Gatinha Manhosa, né? Sim. Quer que eu fale rapidamente como é que foi a minha vinda para Salgueiro? Quero, óbvio, como você chegou na Gatinha Manhosa. Gatinha Manhosa, 2007. Eu tive uma passagem muito importante antes da Gatinha, que é uma banda conhecida nacional e internacionalmente, né? Todo o Brasil consome, sempre consumiu desde 2000, 2001, Gatinha Manhosa. Eu tive duas passagens importantes por bandas da Bahia, de forró romântico, e que também são muito conhecidas lá. Uma foi a Banda Imortal de Nino Coutinho. Acredito que você e o público aqui conhecem, né? Nino Coutinho. E pouco tempo depois eu tive uma passagem por uma outra banda baiana da mesma cidade de Canudos, que é a banda Zezinho da Ema. Também bastante conhecida ali, próximo ao São Francisco, aqui no norte da Bahia, e nessa divisa com Pernambuco, Alagoas, enfim, é uma banda conhecidíssima. Eu tive passagens importantíssimas, né, que determinaram muito da minha vida, da minha carreira, essas passagens. Inclusive, Nino Coutinho, Banda Imortal, foi onde houve a minha primeira aparição pública em um DVD, que eu fui como participante, como convidado de Nino Coutinho, e lá ele gravou 2 músicas de minha autoria. Essas músicas futuramente ficaram muito conhecidas, e uma delas foi a ponte, né, foi o elo, foi a isca, digamos assim, que me levou para Gatinha Manhosa, porque foi uma música que foi gravada por Edson Lima, que foi a música Seu Novo Amor, uma música bastante conhecida no ano 2006, 2007, ele gravou e o Brasil todo cantou. E aí foi a música primeiro e o compositor chegou depois. No mesmo finalzinho do ano eu cheguei na Gatinha Manhosa, através de uma composição gravada pelo Edson. Que massa, cara, que massa. Cara, e de 2007 para cá, já desde 2007 para cá, já são 14 anos, se não me engano, vai fazer 15 anos, que eu sou cidadão salgueirense, pernambucano, baiano, mas que morou metade da vida aqui no Pernambuco. Falando Zezinho da Ema, sei. Sim, Zezinho da Ema é uma banda que ela não abrange vários estados, mas é uma banda que passou muita gente boa. O Leno passou por lá, Leno Ex-Desejo, né, passou por lá. André Marreta, para quem não sabe, André Marreta foi dançarino do Zezinho da Ema no início de carreira, gente. Fora outros e outros artistas que me deram entrevista aqui. Eu cito rapidamente 10 cantores fácil,
facilmente aqui que passaram com o Zezinho da Ema. O Zezinho é uma banda, uma fábrica de cantores. Carlinhos Caissara, tiveram outros cantores que passaram por lá, que fazem sucesso na Bahia, que são reconhecidos. Então, assim, e sem contar com uma peculiaridade que tem Zezinho da Ema, que é uma banda baile, né? Banda baile, para quem é dos anos 70, 80, sabe muito bem o que eu estou falando. Banda baile, Sim. toca de tudo que você possa imaginar. Inclusive forró. Forró, que é o nosso tema principal musical do Nordeste, mas toca de tudo. Axé, reggae, enfim. Eu passei por uma escola muito grande, que foi esse período, tanto na Banda Imortal quanto Zezinho da Ema. E, meu amigo, cantar 6 horas de forró não é brincadeira, não. Lá era no mínimo 6 horas de forró. Ou seja, é pra lascar a tabaca de chola, viu? 6 horas de forró é pra lascar a tabaca. Sai preparado para qualquer situação. E de Zezinho da Ema, no ano 2007, eu recebi uma ligação pessoal de Edson Lima para contratar a minha música, no caso, para ter a liberação da música. Ele me perguntou se podia, tudo dentro do protocolo, tudo certinho. Isso eu fazia parte da banda Zezinho da Ema. Com algum tempo depois desse contato em relação à música, né, veio o convite, ele ouviu a gravação do DVD da Banda Imortal, enfim, essa minha participação na Banda Imortal foi realmente a vitrine. Eu agradeço sempre ao Nino Coutinho, ao Márcio, ao Orlando, o pessoal da banda lá que me deu essa oportunidade, a primeira oportunidade de aparecer, botar minha cara, e foi através dela que surgiram os convites, enfim. E aí, Salgueiro, Gatinha Manhosa e toda a história que se desenrolou. Quem tá por aqui também é... Ô Diego, quando você foi pra Gatinha, você chegou a trabalhar ainda com Sara e Silmara? E a Mara, não é isso? Era uma formação extraordinária, cara. Era Sara Reis, eu cheguei na banda, tinha vozes femininas, Sara Reis, Silmara Carvalho e Edson Lima. À época, Edson era a única voz masculina e as duas grandes cantoras, e eu cheguei para fazer um quarteto. Pouquíssimo tempo depois, aí completou, né, o que até hoje ficou conhecido como Forró 5 Estrelas do Brasil, com a chegada de Amara. Ou seja, era um time... Nossa, cara, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse time. Foram quase 4 anos. Quase 4 anos na Gatinha Manhosa. Foi uma passagem extraordinária, extraordinária. E o time é de peso, né? Você conhece a trajetória de cada um dessas pessoas. E eu posso dizer com todo orgulho que fiz parte e foi incrível. Não absolutamente nada sobre esse período a questionar. Foi só de crescimento e aprendizado. Uma escola, né? Ali na Gatinha. Muito, muito, muito grande. Muito preparatório, tudo aquilo ali. Vem cá. Como surgiu... Tá, você estava ali na Gatinha. Eu perguntei para Carlinhos Papaléguas, que eu entrevistei ele semana passada, se tinha uma rivalidade entre Gatinha e Limão. Ele disse que na época dele não. Mas querendo ou não, tinha, que a gente sabe que tinha, porque era leva cantor pra lá, leva dançarino pra lá, leva não sei quem pra lá. Isso não era, ó, eu vou ali pegar teu cantor, ó, eu vou ali pegar tua dançarina, eu vou ali pegar tua cantora. Como surgiu esse convite? Rivalidade. Vamos lá. Existem várias maneiras de interpretar isso, né? Eu acredito que sim. Haja em qualquer instituição, banda, emprego. Talvez não seja nem rivalidade, é uma disputa, né? Disputa talvez é natural e eu não considero que seja ruim, não, que haja, porque ruim, as pessoas se melhoram com... Tudo é comparação. A gente está num mundo, né, onde tudo é comparado. Então, a pessoa tem que ter também a sensibilidade para entender que você querer melhorar baseado num exemplo que é bom, não é ruim. Claro. Pô, é um exemplo de aquele cara ali tá botando para quebrar. Então, deixa eu tentar me inspirar nele e, quem sabe, até superá-lo, né? No sentido de me melhorar. Uma coisa é isso, outra coisa é você puxar tapete de alguém para se sobressair. Claro, eu não acho que, na minha época, na Gatinha Manhosa, havia esse tipo de prática, né? E aí, direto para a tua pergunta sobre como é que foi que eu vim parar na Limão com Mel, estando na Gatinha Manhosa, duas grandes bandas, né? Talvez aí 2 bandas do top 5, top 6 do forró nacional, em uma cidade do tamanho de Salgueiro.
Pequenininha. Pequenininha. Imagine aí uma cidade de pequeno porte do interior de Pernambuco comportar duas grandes bandas de renome estadual, em termos regionais e Brasil inteiro. Então, eu estava numa rota muito grande de colisão com a Limão com Mel, que a qualquer momento aconteceria algum tipo de contato. Como todo mundo já sabe, que me conhece, que me acompanha aqui, talvez você saiba, a minha história na música começou com a Limão com Mel, fazendo voz e violão nos barzinhos de Irecê, cantando repertório de Batista e Edson e músicas de forró. Eu fui totalmente na contramão do que se espera de um cantor de barzinho, né? Eu não fazia muito aquela praia de MPB, eu ia pro barzinho tocar forró no violão. Então isso aí, já de cara, já chamou a atenção de muita gente. E no ano de 2003, que foi quando eu me profissionalizei, de fato, eu recebi um convite do Batista para cantar uma música com ele no São João de Irecê, no dia 23 de junho. Tinha 30 mil pessoas na praça. 30 mil pessoas na praça, eu cheguei lá, Limão com Mel. Estava vindo de uma dobrada, como é que chama quando são 3 shows? Dobrada é 2. De uma triplicada, eram 3 shows. Uma triplicada. E a Limão se atrasou um pouquinho para esse show da minha cidade, Natal, que é Irecê. E estava eu lá com o meu violão, uma praça para 30 mil pessoas cantando as músicas da Limão com Mel. Então, assim, já havia um convite. Quando eu cheguei em Salgueiro em 2007 para 2008, eu já tinha muito contato com a banda Limão com Mel. Eu já conhecia os integrantes, eu já tinha ido a vários e vários shows. Então, assim, eu não era um desconhecido para a banda e nem a banda era desconhecida para mim. De alguma forma, a gente acabaria ali se conversando e meio que de forma predestinada, já no meu último ano na Gatinha, né, que era o meu 4º ano na banda, surgiu um convite muito direto, muito claro e muito limpo. Da minha parte, eu não achei nada feito por debaixo do pano, nada com má intenção, nem nada anormal. Porque, Henrique, onde é que você, quando quer procurar um cantor bom, você vai onde procurar um cantor? Você vai nas bandas. Você vai, pô, estou precisando de um de preferência cantor. na concorrente. De preferência na concorrente. Não, vamos lá, de alguma forma sim, da mesma cidade, né? Uma banda concorrente, não vou dizer rival, mas vamos lá, está na mesma cidade, estão concorrendo ali o mesmo espaço, o mesmo mercado, digamos assim. Então, eu estava aqui na cidade, em Salgueiro, na minha, cantando na Gatinha Manhosa, acredito que fazendo um excelente trabalho, porque ninguém vai convidar uma pessoa que esteja mandando mal, né? E aí surgiu o convite da forma como ele tem que ser. Me ligaram, eu atendi, me falaram do que é que se tratava, a gente combinou um dia para ir se encontrar pessoalmente, e a conversa foi proveitosa e o convite surgiu, e eu aceitei. Foi comunicado. Quem te ligou? O dono da banda. À época, o dono da banda me ligou. Me ligou pessoalmente. Foi uma ligação direta, rápida, como eu te falei, sem... não, foi direto. Meu irmão, onde é que você está? Você está em Salgueiro? Não, estou viajando. Quando é que você vai estar na cidade? Daqui a um dia. Você poderia vir aqui para a gente conversar? Com certeza. Sentamos, conversamos, o convite foi feito, foi explicado do que é que se tratava. Na época, Batista fazia parte da banda, a formação da Limão. Nessa época era Batista, César, Mara e Mel. Mara, a sobrinha de Batista, e Edson, e Mel Rios. A formação era um quarteto na época. E o convite foi para que a banda se tornasse um quinteto. Demorou, não tem problema nenhum. Me explicaram qual seria a minha função. Você está chegando e tal, você vai cantar aqui, você vai conquistando seu espaço. Pode ser assim? Demorou. Era um sonho de adolescente, de infância, né? de pré-adolescente. E com esse meu contato em 2003, lá em Irecê, meio que eu senti, poxa, era aquilo que eu queria. Será que vai acontecer? Será que é agora? E foi. Naquele momento foi. Eu não hesitei, não pensei 2 vezes. E eu comuniquei a Edson de forma muito direta, sentado no carro do lado dele. Edson, eu recebi um convite de Ailton e eu já disse e eu pretendo aceitar. Quanto tempo você quer que eu cumpra de tempo aqui? O meu vínculo com a banda terminaria em setembro daquele ano, do ano de 2007. Era um contrato de trabalho normal que todos fazem, né? E que no mês de setembro daquele ano
se encerraria. Isso foi mais ou menos em maio, abril, maio. E aí eu comuniquei imediatamente. Imediatamente quando eu recebi a proposta. Fomos fazer show, né, viajar, final de semana. Primeira oportunidade, aí, Caba, vem aqui, vamos conversar aqui um negócio. E aí eu comuniquei, e foi isso. Vem cá. Você sabe A boca da que gente fica seca, né, bicho, respondendo perguntas assim. conversas e informações rolam. Numa cidade igual a Salgueiro, onde duas bandas grandes predominavam, que Gatinha hoje é de Serra Talhada, não é mais de Salgueiro. Sim. Edson tendo amizades lá, e Paredes ter ouvido. Quando você foi conversar com Edson, Edson Lima já sabia? Da Ou foi minha ida, surpresa para ele? da minha ida Da para sua ida Limão. para Limão. Eu acredito, hoje, olha só, estamos em 2021, correto? Na época eu era um recém-adulto, muito mais ingênuo e muito menos experiente, naturalmente. Eu com 19, 20 anos, 20 e poucos anos. Me pareceu que à época não, ele não sabia que o primeiro contato com essa informação fui eu mesmo que dei. Se alguém já tinha dito antes disso, eu era o inocente da história e não sabia. Tão logo quanto eu recebi a proposta da Limão, na primeira oportunidade eu o comuniquei. Então cabe a ele ou a alguém que saiba mais do que eu confirmar essa informação, se ele já sabia. Tecnicamente eu devo ter sido a primeira pessoa a falar sobre o assunto com ele. Mas no meio artístico, empresarial, de repente essas informações são compartilhadas e nós mesmos não sabemos de nada. E dono de banda sabe de tudo, meu amigo. Quando você chega, ele já está sabendo já. Dono de banda sabe de tudo. Mas, assim, isso não me isenta, não me isentaria da responsabilidade de comunicar. Ele não podia era saber disso primeiro por outra pessoa. Aliás, pode até ter sabido por outra pessoa, mas eu fui lá, como era a minha obrigação, sem muita enrolada, foi lá e comunicou, né? Comuniquei e já dizendo que aceitaria e que cumpriria até o último dia do contrato vigente e que no dia seguinte... Boa, né? Aparentou que não aparentou muito, assim, a princípio, ter gostado da ideia, porque eu acredito que eu vinha desempenhando um bom trabalho lá também, né? E de uma hora para outra, um convite desse, né? A gente sabe que a dança das cadeiras, o jogo artístico, ele existe nos bastidores e muita gente não conhece como é que funciona. E à época eu estava simplesmente aceitando a proposta de uma banda que eu sempre quis estar. E dizendo que cumpriria até o meu último dia. Mas ele mesmo me... Faça a pergunta, de repente você já disse que você queira saber. Faça a pergunta e eu complemento. Financeiramente, foi muito melhor o cachê ou o salário da Limão com Mel em relação à Gatinha? Não. Não foi por dinheiro que eu vim para Limão. A época que eu saí da Gatinha e fui para Limão. Não foi por dinheiro. Era basicamente o mesmo, no fim das contas, na ponta do papel, se fosse fazer aquele balanço no final do mês, era muito pouca a diferença. Muito pouca a diferença. Tão pouca que talvez nem justificasse a minha ida para Limão, se eu fosse levar em conta apenas, meramente a questão salarial. Não era por isso. Não foi por isso que eu aceitei. Tá. Sério? Vamos lá. Mas continue. Se não foi por isso que você aceitou, algo, eu tô falando baseado no que eu já ouvi e quem assiste aqui o programa há um tempo sabe, se não foi só por dinheiro, eu estou falando baseado em algo de quem me acompanha e porque o que eu sei também, de entrevista de outros ex-participantes da banda. Uhum. Limão com Mel. Vamos lá. Então, se não foi só por dinheiro, foi prometido algo a mais. Vamos lá.
O César Sales falou para mim, aqui no programa, que um dos motivos que fez ele sair da banda foi que o Ailton, dono da banda, falou para ele que naquele período ele iria investir em você e na Michele. Michele? Estava com você na época? Sim, sim, Michele sim, sim. Andrade? Na época, sim. Porque era a Na voz saída de Batista, nova. você fala, né? É, Na recente saída de Batista, né? A na formação recém era saída do César, Batista. Michele e eu. Era César, Michele Isso. e eu. Éramos três. Você soube disso, que ele iria trabalhar mais você e a Michele, e não o César. Foi prometido algo a mais para você? Foram duas perguntas, eu posso responder uma de cada, correto? Deve. Se não foi por dinheiro que eu saí da Gatinha para Limão, se nessa época já havia sido prometido algo nessa época, e Sim. quando ficou só Batista, César e Michele, se o cumprimento dessa promessa seria nessa época. É mais ou menos isso a Isso. pergunta? Vamos Isso. lá. Ih, rapaz, vamos lá. Bom, como transparente como água. Como água com minha... limão. Foi de propósito esse limão aí? Não, o limão Não. faz parte da entrevista. Ah, caramba, então eu tô com pouca atenção. Olha só, a minha ida para Limão foi por realização. Realização. Todos quem me conhecem um pouco mais do que meramente assim, nas redes sociais, que eu sou muito discreto. Eu não sou muito de fazer live, eu fico ali na minha e tal. Mas quem me conhece um pouco sabe do tamanho da minha vontade, desde a minha adolescência, de cantar na Limão. Eu achava que era um sonho muito impossível à época, lá com meus 16, 17 anos, e a coisa foi caminhando, o destino foi preparando, e até que eu vim para Salgueiro, para a cidade da banda. Então, assim, meio que de alguma forma, rapaz, acho que um dia eu ainda acabo realizando meu sonho, que era trabalhar lá, né? E quando veio o convite, independente de qualquer coisa que viesse a fazer parte dessa proposta, a resposta já seria sim. Ela seria, sempre foi sim. Eu não ia negociar, barganhar, não, mas eu só vou se você... Não, eu viria, de qualquer forma. Entendeu? Mas foi prometido. Toda proposta tem Sim. promessas. Algumas vezes são cumpridas, outras vezes não. E uma das principais coisas que me chamou a atenção era a perspectiva de ter um espaço, de destaque na banda. Isso foi me dito no primeiro dia que eu cheguei na banda. Aliás, antes de chegar na proposta, ou seja, antes mesmo de eu aceitar, isso foi colocado na mesa. Como se isso ou não fosse fazer com que eu aceitasse. Eu já aceitaria de qualquer forma. Mas já que foi colocado, eu persegui a promessa e, com o passar do tempo, eu já era muito fã e próximo a Batista. Mesmo sem ele saber, eu já o acompanhava, já seguia, já me inspirava, já o jeito de cantar, o jeito de falar, eu sempre achei ele um excelente comunicador. Então, com a minha chegada na banda, eu já colei em Batista. Já colei para absorver, para aprender. Como qualquer novato Claro. faria, eu acredito, né? Estar próximo a um cara que você considera ídolo, que é uma referência da música, sempre foi, não precisa eu estar repetindo. Então eu estava no pé dele. Eu só não ficava mais para também respeitar o espaço dele, né? E para não ser tão inconveniente. Mas assim, toda oportunidade de estúdio que tinha, vai ter uma gravação de qualquer coisa que fosse. O primeiro quem estava lá era eu. Você pode confirmar essa informação com os técnicos da banda, com integrantes mais antigos, enfim. Então, estava em tudo que tinha a ver com gravação, com estúdio. E, naturalmente, de repente, foi isso que me fez ter esse espaço todo que eu tive na saída de Batista. Uma promessa foi feita, ó, você vai ter destaque. Fique atento aos sinais, tal, que você vai ter o destaque que você quer. E eu, tá bom. E aí eu fiz por onde? Eu não saía do pé do cara, bicho. Eu ficava no estúdio o tempo todo, várias horas da madrugada, da noite, eu lá, participando de gravações, dando pitaco. Batista deixava, inclusive, eu me meter, né? Vamos dizer assim, nas gravações ele sempre foi o coordenador.
de tudo, da parte musical e tal, mas eu, Batista, se fizesse isso aqui, ele, não, pode botar, meu filho, pode botar. Então, assim, ele sempre foi muito generoso e eu fiquei no pé do cara. Naturalmente, eu não posso dizer que a coisa foi de outra forma. Naturalmente, com a transição de Batista, né, para a sua carreira solo, eu estava muito presente já no estúdio. Eu não vou te dizer que isso foi um cumprimento, tá vendo aí? Que quando eu disse que você vinha, você ia ficar no lugar de Batista como cantor principal. Não. Não posso te dizer que isso foi planejado ou premeditado. Isso não foi avisado para mim. Não foi dito para mim. Que quando Batista saísse, você seria o cantor principal. Não com essas palavras. Mas, naturalmente, eu imaginava que quanto mais presente eu estivesse, maior seria a fatia com a lacuna que ele deixasse. Correto? Correto. Mas, tem mais alguma coisa sobre a pergunta? Não, é isso. É isso mesmo. Não, e sobre... Você soube dessa história da saída do César Sales? Ah, certo. Viu? Falando sobre isso. Sobre o fato dessa informação de que, com a saída de Batista vai ser investido pesadamente em Michel e Diego. Não, eu não soube disso com essas palavras. Com essas palavras, não. A gente observa as coisas acontecer de dentro, certo? Observação de dentro, a gente pode ver, poxa, tá vendo, qualquer pessoa pode observar isso, dentro de um emprego, dentro de uma instituição, tá vendo mais investimento nesse lado do que nesse. Era natural, eu via muito, mas muito investimento na imagem de Michele. Por se tratar de uma jovem potência da voz, né? Uma jovem com boa aparência, com muita garra, com muita energia e talento que ninguém pode negar, né? E talvez o fato da saída de Batista ser muito pesado para dois ou três ou 10 cantores substituírem, meio que foi por aí, né? O investimento foi mais em Michele para que não ficasse tanto esse holofote em cima do cantor substituto, seja lá quem fosse. E eu só sei que ela aproveitou isso muito bem, se destacou e fez o nome dela. Ela fez o nome dela. Agora, que essa informação, dessa forma, se eu soube com antecedência que isso ia acontecer, não soube. Eu observava sinais disso, mas eu não soube, não foi me comunicado isso. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se você pode responder, talvez você não pode responder por ela, mas você pode responder o que você soube, porque várias histórias rolam nos bastidores. Michele vinha num trabalho incrível na Limão, que, de certa forma, assim, era um trabalho que vinha com a voz masculina sendo trabalhada com Batista, e resolveram investir na Michele. E veio e ela fez eu não sei quantos anos ela ficou, não lembro quanto tempo ela ficou. 3 anos, mais de 3 anos. Entre 3 e 3 anos e pouco. Por que ela saiu da Limão, hein? Porque se era um trabalho tão massa em cima dela, ou como chegou para vocês a história? O que você pode falar, o que você sabe sobre isso? É realmente um pouco delicado, né? Falar o porquê outra pessoa que não sou eu saiu. Sim, mas como o que chegou para vocês na época? O que eu acho que aconteceu? O que eu acho mesmo que aconteceu foi que Michele é muito grande, é gigante. Ela é infinitamente gigante como artista. Certo? Eu estou falando apenas da parte artística. Todos sabem disso. A garra, a energia e a juventude, né? Na época ela tinha, acho que não tinha nem 20 anos, 22 anos no máximo. Então, o que eu acho que aconteceu foi que ela esperava muito mais investimento, muito mais espaço talvez não, porque ela já tinha, né? Se tratando já tinha espaço, só se botasse o nome dela, Michele Andrade Limão com Mel. Pronto. Espaço então, ela tinha. É nesse ponto que eu não posso opinar a partir daí. Mas se tratando de uma banda tendo 3 integrantes, ela tinha muito mais destaque que os 2 juntos. No caso, que César e eu. E você, mas era um destaque natural e justo, porque ela corria atrás, ela fazia, ela já desde aquela época, ela já era muito atuante nas redes sociais. E isso, há quantos anos atrás, meu Deus? 4, 5 anos atrás, quando ela saiu? Né? Há uns 4, 5 anos atrás. Ela já era muito atuante. Então, ela sabia do potencial que ela poderia alcançar sendo uma artista emancipada, não fazendo parte de banda, sendo artista solo. O que eu acho é isso, é que ela nasceu para ser artista solo.
E ela é muito top, cara. Ela é E ela muito percebeu completa. isso, ela percebeu isso no time dela, dentro de um tempo hábil para ela fazer alguma coisa. Então não foi nada de. Não, ela disse, rapaz, eu acho que eu posso mais do que ser funcionária ou integrante de um trio que faz parte de uma banda. Eu não quero me reportar mais para ninguém e eu quero ser eu mesma. E ela Perfeito, tem material perfeito. artístico para Tem, ela isso. tem Ela potencial para isso. tem Ela é potencial para completa. ser 10 artistas, se ela quiser. Ela é Ela é top. muito, tem muita energia. Então, o que eu acho é isso. Não foi nada. Com a chegada de depois da Michelle entrou a Adma, foi isso? Exato. Voz feminina? Voz feminina. Exatamente. Nessa ordem. Ficou você, Adma, e quem foi, com a saída de César, quem ficou? Clay? Clay? Clay Donati. Clay Clay Donati. Na verdade, Donati. Clay chegou um pouco antes de Adma. Chegou, ele já estava, e aí, quando o César saiu, ainda fizemos alguns shows sem voz masculina na época, né? E aí, Adma chegou depois. E aí saiu o Clay Donati, entrou o Rafael Marrone, que foi um trio que eu achava muito top, que eu particularmente dizia, caramba, agora fechou o trio. Né? Eu achava muito top vocês três. Inclusive, lá. Vai, bora embora. Moço, vamos lá. Vamos falar do trio. Você, Adma, Rafael Marrone. Eu já vou direto aonde eu quero chegar, tá? São duas em uma. Outra incógnita, é isso que fala? Essa palavra, quando a coisa que ficou, a interrogação no ar, que ficou no ar. A saída do Rafael. Não estou pedindo para você falar por ele. Mas Batista Lima me deu entrevista aqui e disse que antes da pandemia, talvez ele voltasse para Limão. Surgiu, ele teve essa conversa. Tá aqui, gente, gravado. Ele iria voltar para Limão. Eu não estava sabendo disso. Tá vendo? Não Tá assistiu vendo? esse dia. Não assistiu esse Esse eu dia. perdi. Não, realmente. Ele ia voltar. Tava um acerto para ele voltar para Limão com Mel. Isso ele falou aqui na minha entrevista, está gravado. Se você não estava sabendo, então acho que não vai bater com a pergunta que eu quero fazer. Se isso teve a ver com a saída de Rafael Marrone, na época, e o que você soube da saída do Rafael. Que vocês eram amigos, eram próximos, Sim, então vocês muito. conversavam. Bastante, bastante. Rafael, cara, vou resumir aqui para não ficar muito longo esse trecho. Rafael, eu conheci Rafael com 14 anos de idade, né? Rafael Marrone, eu estava na Gatinha Manhosa, era o meu último ano, 14 para 15 anos, era o meu último ano na Gatinha Manhosa, né? E à época o pai dele foi trabalhar como divulgador da Gatinha Manhosa. Eu fazia parte da banda. Rafael era um jovem de uns 14, 15 anos, um menino assim, totalmente tímido, ao extremo, cabelo comprido, dourado, cara, um dos caras mais bonitos que eu já vi na vida, assim, rapaz. Aí o pai dele apresentou, Edson disse, tá chegando um rapaz aqui, que eu vou dar uma oportunidade, eu vou gravar alguma coisa desse tipo. E aí tu recebe ele, eu tava na véspera de um show em Serra Talhada para fazer com a Gatinha Manhosa. E eu tava num hotel hospedado, eu já morava em Salgueiro, estava num hotel hospedado lá. E aí chegou o senhor, o pai dele, também de cabelos compridos, um jovem, um coroa assim, bem possante, tá? Chegou ele e um menino, pô, são eles? Recebe eles aí, faz uma sala, recebe eles aí. Bicho, eu conheci Rafael, a pessoa mais tímida e ao mesmo tempo talentosa do mundo que você possa imaginar. Um diamante bruto, assim, aquele cara que não falava, mas que você sabia, bicho, aí tem um negócio aí nesse cara. E pouco tempo de convivência eu saí, foi quando surgiu o convite da Limão, mas eu fiquei com esse contato maravilhoso com ele e com o pai, né? Bem amistoso, uma amizade que não era frequente, mas era quando a gente se encontrava era bom demais, sempre. E o cara cresceu demais na música, cresceu, gravou um CD solo, eu participei com ele cantando uma composição minha e de meu irmão, inclusive, Ressuscita Coração, e sempre ao longo de todos esses anos, antes dele vir para Limão com Mel, sempre houve um contato bacana.
Uma vez ou outra a gente se falava, eu acho que na época do Facebook ainda, do Orkut, eu não sei. Até, cara, que eu vi Rafael entrar em umas bandas que eu já ia começando a se aproximar da Limão. Rapaz, o cara entrou numa banda Encantos. Pô, mandou bem na banda Encantos, gravou uma música bacana, bem, foi comentado, uma música até de composição de Thierry. Cara, pô, esse cara tá se dando bem, bicho, esse cara... Aí saiu da banda Encantos, pô, saiu da banda Encantos, não deu. Aí, pô, entrou na Noda de Caju. Rapaz, esse cara tá chegando mais perto. A qualquer momento a gente se encontra. Até que a gente fez um show juntos, Noda de Caju e a época Limão, e eles tocaram primeiro e eu toquei em seguida. Nisso, quando ele terminou o show dele, na Noda de Caju, ele desceu, se abraçou, conversou e bababá, e eu já, Marrone, e aí? E ele, não, qualquer coisa, tá, não sei o que, aí surgiu. Eu sei que com pouco tempo ele foi anunciado. E não foi porque eu o coloquei na banda, digamos assim. Mas eu falei muito bem dele, né? E aí, Diego, o que é que tu acha? Paz, vá por mim, o cara é novo, o cara é top, o cara dá conta. E aí surgiu o convite, ele veio para a banda. Nossa aproximação era muito grande e até sempre foi. Em época nenhuma deixou de ser. Eu não faço a menor ideia do que foi que aconteceu para ter... Ele nunca te contou? Não. Muito discreto. Era essa característica dele que eu queria deixar aqui, claro, frisar aqui para vocês. Que embora a gente tivesse uma aproximação de conversar, de amizade, até de proximidade, mas assim, o motivo deve ter sido algo assim muito pessoal que o magoou, que o chateou e que eu só posso supor. Mas ele não estava satisfeito. Não estava satisfeito, de repente, com o espaço também que ele poderia ter. Poderia ter. Olha a caneta. O que você pode supor? O que eu posso supor é que ele também merecia mais. Também merecia, queria, desejava e merecia mais. Mais espaço. Mais espaço, de repente, talvez até mais valorização financeira. O que eu posso supor é apenas isso. Que para um talento e o artista que ele é, talvez nem questão de espaço, porque como ele veio já na minha época, e era tudo muito bem dividido, o trio ali, você pôde observar que não existia, por exemplo, eu cantava 70% do show e ele só 10%. Não, era tudo muito bem dividido. Talvez poderia ter mais espaço para ele, mas eu acho que o que pegou mesmo foi grana. Não acho que foi por outro motivo, não. Cara, botaram ali, Diego vai abrir uma papelaria com tanta caneta. E essas são as canetas do bem, né? Ainda veio as perigosas. Com a saída do Marrone, Rafael Marrone, ficou a dupla, né? A famosa A dupla. Você e Adma. Que é uma amizade que nós que estamos aqui, do lado de cá, nós vemos que é muito verdadeira. Existe um carinho entre vocês dois, que é muito recíproco, né? Muito, né? Criou-se uma irmandade aí, um carinho. Pode crer que sim, cara. Sem Vamos sombra de lá. dúvida. Vamos lá, que agora vai botar para lascar, viu? Diego. Muita gente. Foi um desafio para você e Adma, de um período de pandemia, onde eu posso falar pelo que eu via aqui. Se, porque era um desafio para vocês dois ali, de certa forma, existia cobranças, porque existe, era uma empresa. E eu posso dizer, pelo que eu vi aqui, muita gente dizia, Limão com Mel está apagada, Limão com Mel está morta. Isso chegava para você. É lógico que existiam os elogios, mas chegavam essas críticas para vocês também, e como vocês recebiam isso? Então, isso era de vocês? Ou era a empresa que não estava investindo em vocês na época? É uma pergunta retórica, eu considero. Você quer que eu confirme algo que você já disse. Mas você não vai ficar sem resposta, porque eu não vou arregar de uma pergunta tão inteligente como essa. Você citou um ponto-chave da história que se chama-se pandemia.
Muita gente usou a pandemia. Olha que coisa, cara. Muita gente usou a pandemia para justificar todo tipo de insucesso que se pudesse ter em qualquer ramo. Usaram a pandemia politicamente, usaram a pandemia. A gente não pode negar a tristeza para quem. Eu perdi muita gente próxima. Eu perdi praticamente o direito de trabalhar. Passei 1 ano e tantos meses, ainda como integrante da Limão com Mel, sem poder trabalhar, morrendo dentro de casa. Mas utilizaram a pandemia como desculpa, como bode expiatório de todo tipo de insucesso. Empresários que não tinham um caixa, que não tinham capital de giro, que não tinham uma organização estrutural, financeira. Todo mundo que queria justificar que não se fazia nada era por causa da pandemia. Quando, na verdade, muitos outros empresários ficaram milionários na pandemia. Porque usaram a pandemia a favor. Se é que pode-se usar uma tragédia a favor. Mas a gente viu que muita gente enricou. O pessoal não do evento, né? Não da zona, não o pessoal de evento, literalmente. Esse pessoal realmente eu acho que foi muito atingido. Todos os aspectos possíveis sobre evento. Mas muita gente se reinventou. Muita gente fez o que podia fazer. O que sobrou para a gente fazer foi live. Certo? O que sobrou para nós fazermos foi live. Não podia fazer show, não tinha evento público, não pode se gastar dinheiro público em evento, não podia nada. Então, o que é que sobrou fazer? Rapaz, vamos se virar, vamos fazer live. Cara, modéstia à parte. Eu fui submetido aos maiores testes da minha vida durante o período de pandemia, que foram as lives. A live, ela expõe o bom e o mal profissional. Ela expõe, ela coloca explícito quem é que está preparado ou não está para enfrentar algum tipo de desafio. Dizer que a banda estava apagada com Adma e eu, num período de pandemia, onde não se podia fazer show e onde todas as nossas lives foram para o top 10 nacional no YouTube, é no mínimo uma falta de conhecimento total sobre o que é ou não estar apagado. Isso faz com que a banda estivesse no top 1. Não tinha show. Verdade. No Spotify, não tinha lançamento frequente. A banda não lançava mais músicas. Então, desde antes da pandemia. Agora, dizer que a banda estava apagada durante uma pandemia em que ela foi uma das pioneiras a fazer live, e todas as lives que a banda fez, a gente chegou, inclusive, a bater primeiro lugar, ou foi segundo lugar, em alta do YouTube. A banda apagada não fica em primeiro lugar no YouTube, numa live, ela é totalmente desprezada, esquecida e ninguém vê. Então, o que é que eu acho que essas pessoas... Não sei se eram tantas críticas assim. Chegava muita coisa no sentido de que precisava mais empurrar mais na mídia, empurrar a goela abaixo, empurrar para poder chegar onde não chegava. É que hoje tudo é pago, né? Esse Spotify, não sei o que, quando dizem está em primeiro lugar, não sei o que, aquilo é pago, a gente sabe. No caso do YouTube, não, era tudo, a gente viu o poder tem um termo, do orgânico na internet, a gente viu o poder de como o orgânico também, quando está a nosso favor, é claro, ele pode te colocar lá em cima. E chegamos, todas as lives, talvez fizemos umas 10, eu acho, 9 ou 10. Uma ou duas não chegou no top 10 em alta do YouTube. Ou seja, as lives foram muito bem elogiadas. As lives foram dentro do limite financeiro, do que se queria investir, foi investido. Na parte visual e na parte artística, a gente foi lá e fez. Qual é, assim, de fato, a sua pergunta, Rick? Você quer que eu diga se eu queria mais investimento, se a banda merecia? Minha pergunta de fato, a pergunta? Se isso chegava para vocês, essa informação, e era essa informação, porque lógico que, como eu disse, tinha muita gente que elogiava, mas tinha também o pessoal que vinha criticando e dizendo que a banda estava morta, estava apagada. Se isso chegava para vocês e, era meio que cobrado de vocês algo mais, ou como, assim,
Não, não pode cobrar porque também não estão investindo, porque quem tem que investir, nós estamos fazendo o nosso. Estamos gravando, estamos trabalhando, mas não está tendo investimento. Exatamente isso que você falou por último. Não se podia cobrar mais de algo que era limitado o investimento. Então, assim, era tudo muito regrado, tudo muito escasso. Foi um período muito difícil, mas desde antes da pandemia já era um período muito difícil. E não se tinha. Vocês acompanham, pelo nome, né, que a banda sempre teve, merecia mais sacrifício da parte de quem investe. Sim. Para que, assim, pudesse haver a cobrança. Ei, cadê que eu estou investindo tanto, todo mês eu estou botando uma música e tal, e isso não acontecia. E tanto não acontecia que o que a gente fez durante a pandemia eu considero que foi um milagre de ter sustentado o nome da banda aceso até o momento de hoje. Então, fizemos, aí eu vou agora acreditar, botar uma estrela de ouro na testa de Adam Andrade e uma aqui também em mim, porque fizemos com o que tinha. Como é aquele ditado? Fizemos uma canoa com 2 pedaços de pau, não sei como é que é. Com quantos paus se faz uma canoa? Bicho, eu só sei que pau se faz uma canoa. Com pouco nós fizemos o que podia e a gente foi muito mais elogiado do que criticado. É claro que é natural, a gente tem que entender que ninguém vai agradar. Sim, claro. Todo mundo, ou mais da metade. Né? Se a gente conseguir uma aprovação aí de 50%, 60%, com tanta escassez que foi que a gente passou naquele período, então já é louvável. Poderia ter sido feito muito mais, poderia, deveria, e aí sim, se tudo isso estivesse sendo feito, aí, com toda certeza, eu aceitaria qualquer tipo de cobrança que viesse, porque ia estar sendo feito todas as partes, todo mundo ia estar fazendo a sua parte. Mas, dentro do que se podia, fizemos o melhor. Resposta Perfeito. Longa da peste. Eu não estou doido. Passei meia hora a responder. Perfeito. Ô, Diego, vamos lá. Vocês fizeram um bom trabalho, na medida do possível, deram o gás. Né, você e a. Tu chegou a ver alguma live toda ou boa parte? Toda eu não via não, porque se eu disser que eu via toda é mentira. Eu não via toda de ninguém. Eu via trechos para poder ter o que argumentar aqui nas coisas. Vocês vinham pá. Acabou a pandemia, voltaram os shows. E aí vem a notícia. Edson Lima vai voltar. Tá, vamos lá. Eu vou falar por base do que eu já recebi aqui. O que é que você sabe sobre essa história? Me conta tudo. Da sua, eu não sei nada. Sei, mas eu não posso falar. Vou esperar a sua resposta. Não, eu vou falar do que eu sei, do que pessoas que já passaram por lá. Uhum. Eu vou falar porque falaram aqui na entrevista. Uhum. César Sales disse que saiu. Foi dito aquilo para ele, né? Nós vamos investir no... Gente, eu estou dizendo aqui porque eles falaram, tá? Se é mentira deles. E o pessoal lá do escritório que estiver assistindo, que eu sei que estão, o de Salgueiro, não vem aqui para cima de mim, não. César Sales disse aqui que foi dito para ele que iam investir mais em você e na Michelle na época. Júnior Ivo disse que começou a perceber que iam tirar ele porque começaram a cortar música do repertório. Aline Ataíde, que foi da minha época também. Disse que saiu, ela estava pronta para viajar, chegou a notícia para ela. Você não precisa ir viajar. Foi isso que ela disse aqui. Mel Rios, ela disse que saiu por quê? Porque brigou com a outra menina, Mara, e aí eu vi o trecho dessa... Pronto. Quanto tempo antes te avisaram? Antes que eu diga de você ter feito aquela live aqui, falando
aqui a sua live, que deu não sei quantas pessoas, milhões de pessoas, lhe comunicaram que você não estava na banda e avisaram que o Edson, que a voz masculina agora seria só o Edson? Alguns dias antes. Alguns dias antes daquela live, daquele dia que foi bem... Cara, eu tentei ser o mais limpo possível, mais profissional, tentei segurar o máximo possível na pose, né? Como é que se diz? Na firmeza, mas vocês viram que eu tentei. Quem acompanhou minimamente aquele dia viu que eu tentei ser o menos agressivo possível. É o meu perfil de lidar com as coisas. Já são quanto tempo, meu Deus? Tem tanto tempo já, parece que tem uns 10 anos aquela live, mas daquele dia para cá, quem me acompanha no Instagram não me vê sendo agressivo, não me vê sendo, enfim, baixando o nível de palavras de nada. Alguns dias antes daquele momento, eu recebi, na própria live eu digo, naquela live lá eu digo, eu dou detalhes precisos. Claro que eu não dou todos os detalhes, porque de forma colateral eu ia acabar mencionando, expondo quem não tem nada a ver com a história. E é isso eu não faço de forma alguma. Olha, eu aceitei vir bater esse papo com você, correndo o risco, né, de dizer uma coisa que não é legal, mas eu tô vendo que você está pegando bastante leve comigo, eu espero, eu acho, tomara. Tá E sim. essa pergunta, ela para mim é delicada, porque volta à tona um assunto que Mexe com você. mas mexe, mas não mais como mexeu no dia. No dia eu fiquei muito abalado emocionalmente, né? Muito abalado emocionalmente. Então, assim, alguns dias antes daquele pronunciamento, que aquilo foi meramente o comunicado do que já tinha sido decidido, alguns dias antes, correto? O comunicado para mim não aconteceu no mesmo dia. Tipo, Diego, vem aqui, deixa eu te falar aqui um negócio. Pam! E aí no outro dia seguinte foi postada a nota. Não. Os dias do comunicado até o dia da publicação foram alguns dias, e todos esses dias eu me mantive íntegro ao extremo, já sabendo de tudo o que ia acontecer. Inclusive, para a coisa ser de forma mais limpa possível, a gente chegou até, eu com a assessoria da banda, chegamos até não digamos combinar, mas e como é que vai ser? Você pode me dizer que para a gente ir na mesma linha, para não ser uma coisa desastrosa, para não ser uma coisa brigada, litigiosa. Sim. Tamanha era a minha intenção de não causar mesmo, bicho, eu não quis causar. Não quis causar. Então eu sabia há alguns dias, me mantive íntegro, segurei, foi desgastante para mim. Os fãs não sabiam. Aí, quando os fãs receberam aquela notícia daquela forma e daquele jeito, e o que agora eu vou dizer para vocês e para os fãs, eu devo essa satisfação para o público. A eles eu tenho que ser mais digno do que eu fui, e a minha fidelidade são ao público que esteve comigo do meu lado o tempo todo, em todas as situações, na época do filé e na época do osso. Então, a quem não saiu do meu lado foram as pessoas. Então, a essas pessoas eu digo que o que me deixou realmente triste, agora muito triste e chateado, foi o fato de, além da gente não ter tido o nosso último momento, galera, 10 anos, muito obrigado a todos vocês. Eu sou um cara muito consciente, cara, cabeça fria, para encarar as mudanças que a vida faz. A gente tem que ser, né, se reinventar, se ressignificar as coisas. Não é ficar choramingando a vida toda por algo que terminou. A vida que segue. Bora-se embora, graças a Deus, a gente tem família, tem pessoas que vão estar com a gente em qualquer situação. Então, eu pude perceber naquele dia que eram muito mais pessoas do que eu imaginava. Aquilo me deixou muito feliz, mas no mesmo dia eu fiquei muito triste quando a gente, além de não ter tido esse momento da despedida de um público que teve comigo durante 10 anos, pô, cara, 10 anos eu tenho um relacionamento com uma galera que tá todo dia ali comigo, compartilhando, engajando, me abraçando, Diego, vai lá, tchau. E quando os comentários foram bloqueados da minha publicação, quando as pessoas não podiam expressar o que estavam sentindo diante daquilo, e quando nem eu tive mais o que fazer. Tipo, tá sacramentado, aquilo que eu já sabia alguns dias antes,
tá sacramentado, mas você, além de não poder dar tchau ao povo, ninguém vai poder dizer o que sente e vai ficar por isso mesmo, vamos encobrir a história. Então, isso me magoou bastante. Vou derrubar até a vermelha agora. Pá. Quem, Eu não escondo de ninguém, não escondo de ninguém. Estava claro na live no dia, gente. Eu não guardei isso, não. Não escondo de quem lhe ninguém. chamou, quem lhe comunicou, onde você foi chamado para receber essa notícia que você estava saindo, encerrando o ciclo com a empresa e que o Edson estava voltando? Como eu disse na live, Diego, se de alguma forma isso te fizer mal, não responde. Tá? não, eu não vou mencionar. Eu posso não mencionar o nome de ninguém Pode, que estava pode, presente, pode. porque é o que eu me propus desde o começo. Quando eu disse, rapaz, eu vou bater esse papo com o Rick, mas assim, eu deixei claro, né, para você, Rick, e deixo claro para as pessoas aqui que estão acompanhando, antes da resposta, eu vou dizer uma coisa que eu sei que vai. Desculpa. Eu sei que isso vai frustrar muita gente que quando viu que você divulgou a minha foto, vai ter um bate-papo com o Diego. Eita, vai ter sangue. Ah, vai ter carnificina. Ele vai contar tudo. Ele vai expor. Galera, não vai rolar isso aqui. Eu não vou jamais atacar ninguém. Eu não ataco ninguém nas minhas redes sociais. Eu não planto intriga. Eu nunca fui, não foi esse meu perfil. Claro que eu não quero que a audiência caia, por saber que eu não vou atacar ninguém. Não E eu não precisa vou atacar. causar danos colaterais a inocentes que não tem nada a ver, mencionando um nome, falando uma coisa Não, não, agressiva. não precisa, não fale. Infelizmente, para você que veio aqui para me ver depois desse tempo todo de experiência de vida que eu tenho, vim aqui destruir tudo que eu construí ao longo de muito trabalho digno e honesto, isso não vai rolar. Pode voltar para casa aí, quem estiver pensando alguma coisa desse tipo, nesse sentido. Mas, arregada a pergunta, eu também não vou. Porque eu devo essa satisfação para quem até hoje tem essas dúvidas. Bicho, mas como é que foi? Mas ele não diz nada. Pronto, eu vou dizer o que você me perguntou. Responde. Dale. Existiam 3 pessoas na sala. Eu e mais 2 pessoas. Eu estava sentado do lado de uma das pessoas e a outra pessoa, a que me comunicou, estava na minha frente. Quando eu saí de casa, nesse dia, que foi alguns dias antes da publicação, vamos colocar aqui bem a cronologia, existia o dia da publicação, que foi o comunicado. Pá. Alguns dias antes teve essa reunião, que foi quando eu fui comunicado. Nesse dia, existiam 3 pessoas na sala. A pessoa que me comunicou, eu saí de casa para ouvir uma reunião sobre os projetos futuros. Estava dentro da pandemia ainda. Não existia o fim da pandemia. Então, a gente queria, né, as pessoas da reunião, a gente foi lá para vamos ver o que é que vai acontecer. Existia apenas um zum, uma conversa de bastidores, uma coisa assim, que era tipo uma atmosfera, mas não existia a informação, ela nunca foi oficializada antes desse momento. Que foi esse momento que eu fui lá e que fui pego, como eu já havia dito na minha live, que eu fui pego de surpresa com o comunicado. Tanto o comunicado oficial, que foi oficial, foi apenas nesse dia. A partir desse momento é que eu fiquei sabendo que era oficial da volta de Edson para Limão. Nesse dia foi que eu fiquei sabendo que era oficial. Até então era só burburinho. Ei, tu tá sabendo, não sei o quê? Todo mundo já sabia, meio que todo mundo já sabia, mas não era oficial. Não tinha sido dado nota oficial em canto nenhum. O comunicado foi feito e eu não sabia o que. Eu não saí de casa sem saber que era aquilo que eu ia ouvir. Quando eu cheguei lá, o comunicado foi dado do mesmo jeito que eu disse na minha live naquele dia. Eu repito aqui, foi dado entre 5 e 10 minutos, tudo foi comunicado, que eu voltasse na semana seguinte para resolver minha situação e que foi desse jeito, e muito obrigado, e valeu, e tchau. Bebam água.
Beba uma água. Tá, vamos lá. Você está saindo da banda. Nós estamos não saindo. Vamos tirar. Você está sendo desligado da banda. Por quê? Porque nós queremos investir só em uma voz masculina, porque agora está indo, tem um escritório agora investindo, e só quer o que foi alegado? Essa é a pergunta. Como eu disse há alguns minutos, eu espero não estar frustrando o público em geral que está aqui, mas o que foi alegado, eu já disse antes, eu vou apenas repetir o que foi dito. O que foi alegado, tudo aconteceu em 10 minutos. Então não teve muita... Eu não obtive muitas informações oficiais. Por que eu não vou falar sobre suposições do que eu acho que foi? Porque oficialmente o que foi dito para mim foi apenas isso que eu vou repetir aqui agora. Os escritórios envolvidos exigem que fique apenas uma voz masculina. Essa voz é a do cantor que está voltando e, infelizmente, o nosso trabalho se encerra aqui. O que foi alegado foi absolutamente isso. E aí eu pontuo, eu quero acrescentar uma informação. Houve justa causa? Houve uma insatisfação anterior que vinha se acontecendo e esse foi só um motivo para se descarregar toda essa insatisfação antiga? A minha resposta é não. E, além do, claro, um não, eu tenho como provar isso, porque 10 anos depois que você entra num lugar, durante uma pandemia, depois de 10 lives, e a banda não acaba, então o motivo não está no indivíduo. Não existia uma justa causa. Eu não fui demitido por justa causa. E também não pedi para sair. Como muita gente levantou essa questão. Ah, mas Edson está voltando, e aí por ciúme ele vai ficar cantando poucas músicas e ele pediu para sair. Não, não pedi para sair. Cantaria tranquilamente, da mesma forma que há muito tempo atrás, lá na Gatinha Manhosa, eu cantei com 5 cantores, aliás, eram 3 cantoras, e ele, Edson. Na Limão com Mel, eu cantei com 3 cantores comigo e mais 2 cantoras, praticamente a vida toda. Só agora, no finalzinho, com a saída de Marrone, né, no meio da pandemia, foi que eu tive 50% da atenção do público com Admo, que, diga-se de passagem, é uma excelente pessoa para se dividir meio a meio no trabalho. Não tem BO nenhum. Arrogância, não tem dor de cabeça para trabalhar, não tem nada que atrase a sua vida. Você dividir meio a meio, né, fazer uma dupla com uma pessoa como aquela. E foram meus últimos momentos lá, foram de total alegria e satisfação em trabalhar com alguém que me deixava leve. Tranquilo, sem rivalidade, sem, eita, não sei quem está aparecendo mais que eu, eita, eu estou aparecendo mais. Eu nem tinha que dar satisfação, me preocupar com o que ela estava achando e nem ela comigo. Era muito simbiótico, bicho. Tudo acontecia ali de forma muito limpa, transparente e natural. E não, eu não pedi para sair e a justa causa ela não houve. O motivo foi a exigência das pessoas que entraram com investimento. Eu não os conheço pessoalmente. Isso foi o que foi dito para mim. Então eu tomo como verdade, porque foi uma informação oficial. Não veio da boca das pessoas, eles também não têm por que me explicar nada. Eles estavam entrando no negócio, exigiram o que é que tinha que ser. Tá aqui, eu quero desse jeito. E aceitaram, cederam a esse desejo. O Diego fez um trabalho lindo, o Edson está aí, tem seu público, o Diego tem o dele. A história continua. O forró precisa de aplausos e não de ataques. É lógico que eu dou aquela derrubada de caneta aqui, porque é bom a gente saber da verdade. Mas está aí. Curtam, usem máscaras, se vacinem. Não desliguem os microfones dos cantores de vocês novamente. Não deixe fechar tudo novamente. Esse foi o Rick Nó da pergunta de hoje. E como eu sempre digo, brilha a prosperidade! Valeu, Diegão! Valeu, gente! Tchau! Tchau!